Salvos. A única coisa que podemos fazer para sermos salvos é reconhecer que nada podemos fazer para sermos salvos. E quem mais entende da graça não é quem mais estuda sobre a graça, é quem mais depende dela. Capítulo 2, Nossa Vulnerabilidade, Nossa Força, do livro Verdades Antigas para Tempos Novos. Existe uma frase de David Gibbons que diz o seguinte: as coisas que nos fazem desajustados nos concedem o dom de voar. Você nota que as coisas que a gente não gosta na gente, não é? Aquelas coisas que a gente acha detestáveis, fora do padrão, enfim, aquelas coisas que nos deixam achar que somos desajustados, são exatamente essas coisas que fazem com que a gente se identifique com a maior parte do mundo. Mas uma vez que essas coisas ruins, esses espinhos na carne, essas feiuras dentro de nós se tornam mergulhadas na graça de Deus, uma vez que a gente mergulha a nossa vida no rio gracioso de Deus, essas feiuras se tornam virtudes e nos tornam pessoas únicas. Porque na medida que... o que é uma pessoa única? Não é uma pessoa superior à outra. A pessoa única é porque ela descobre a sua identidade em Deus, a sua identidade única. Todos nós somos únicos, né? E à medida em que olhamos para o modelo, né, que é o reino de Deus, Jesus, o reino encarnado, né, a gente se torna único na medida em que a gente se espelha no modelo, né, que é Jesus. Então observe que as coisas que nos tornam desajustados na graça de Deus se transformam em virtudes. Isso aconteceu com Pedro, né? Pedro era um homem assim muito falastrão, aquele camarada que falava pelos cotovelos, né? E teve aquela vez em que Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás, não cogitas das coisas do reino dos céus, mas das coisas da terra. Então Pedro não estava discernindo, porque ele falou uma palavra em que sugeria que Jesus não fosse para a cruz, e ele não entendeu que a cruz era algo inevitável, não era alguma coisa passível de controle humano. Então Jesus tomou aquelas palavras, não que Pedro fosse o diabo, mas que as palavras de Pedro se identificavam com as palavras do diabo, né? Ou seja, não ir para a cruz, né? Então, assim, Pedro também sofreu muito naquele episódio em que ele negou a Cristo. Eu imagino que Pedro se sentiu um trapo, né? Se sentiu totalmente fora do padrão. E, no entanto, Jesus foi gracioso com ele quando ressuscitou, né, e tal. Mas as coisas ruins, negativas, os pontos obscuros, aquelas coisas que a gente detesta na gente, né, que vem à luz, são exatamente essas coisas que Deus quer usar, através delas, transformadas na graça, Deus fazer com que esses pontos se tornem preenchidos pelas suas virtudes, né? Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e na vida de Pedro, na vida de Paulo, a graça de fato foi superabundante, né? Paulo era um homem agressivo, um homem que torturava, que matava, que, enfim, perseguia cristãos. Na graça de Deus, Paulo se tornou um homem extraordinário. As nossas feiuras se tornam belas nas mãos de Deus. Como disse Rubem Alves, Deus é beleza, e se ama o feio é porque quer torná-lo belo, né? Por exemplo, uma pessoa maledicente, uma pessoa que tem tendência a ficar falando mal, uma vez cheia do Espírito de Deus, uma vez mergulhada na graça, aquele espaço preenchido pela tendência de falar mal, da maledicência, é preenchido por um sentimento de piedade, de compaixão. Uma pessoa egoísta, ela se torna uma pessoa altruísta na graça de Deus. O espaço preenchido, né, onde abundou o egoísmo, superabundou o altruísmo, né? Onde abundou a inveja, superabundou a satisfação, o contentamento, e daí o desejo de servir, né? Porque quando você está cheio da graça, você quer servir, você quer dar, você não pode guardar aquilo que está te preenchendo, né? Te fazendo feliz. Quem semeia um pensamento, colhe uma ação. Esse é um provérbio indiano, né? Quem semeia um pensamento, colhe uma ação. Quem semeia uma ação, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. Quem semeia um caráter, colhe um destino. Se você semeia um pensamento bom, vai colher uma boa ação. Se semeia uma boa ação, vai colher um hábito bom. Está semeando, está plantando esse hábito bom, vai colher um caráter bom. Semeia um caráter bom, vai colher um bom destino. E o destino de todo cristão, ou seja, o alvo de todo cristão, é ser parecido com Jesus. Então, na medida em que essas feiuras vão sendo tragadas, né, vamos dizer assim, pela graça de Deus, vão sendo consumidas pela presença do Espírito de Deus, esse espaço que era preenchido pelas feiuras vai se tornando belo,
com a graça de Deus, com o Espírito de Deus, e daí produzimos frutos, né, para a glória dele. Então Deus vê Jesus em nós quando a gente é transformado, né, quando essa metamorfose, essa metanoia acontece em nossa vida. Deus vê Jesus em nós porque fez de nós seus filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado, que você se deixe transformar, que eu me deixe transformar, que tudo aquilo que eu não gosto em mim, tudo aquilo que você não gosta em você, na graça de Deus, vão se tornar virtudes e vão fazer de mim e de você pessoas únicas.